Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 8, investigando o universo, a Terra no espaço. Bom, quando se fala da Terra no espaço, eu tenho que falar da Terra e o universo. Bora falar sobre os fenômenos das estrelas e da Lua, que despertaram aí uma curiosidade humana desde os tempos mais remotos da nossa história. Lá na antiguidade, as pessoas elas não sabiam explicar os fenômenos, então associava esse tipo de fenômenos aos deuses. Quando se fala ali da Terra, a gente vai dizer que, segundo a mitologia, todos os dias o Deus Sol ele acordava da sua casa. Iria ali, navegando por 12 horas por dia e retornava para sua casa em um barco noturno. Este barco aí, no entanto, ele passava pelo Duarte, que seria ali o mundo das trevas, e enfrentava a serpente, que era chamada de Apepe, todos os dias. E essa batalha, ela era eterna, durava o dia e a noite. E em poucas ocasiões, a serpente Apepe, ela conseguia engolir o barco do Deus e vencer. E de acordo ali com os egípcios, eram justamente nesses dias em que o eclipse acontecia. E se tratando do eclipse, eu gostaria que esse slide aí ele fosse para a telinha toda, para que o pessoal de casa ele pudesse ver. Por quê? O eclipse, na realidade, ele vai se dar quando a Terra ela vai se encontrar justamente ali, alinhada entre o Sol e a Lua. E é lógico que vão existir os eclipses que são lunares e os eclipses que são solares. Na verdade, o eclipse se trata de uma sombra. A sombra em que a Terra ela vai fazer na Lua e a sombra que a Lua irá fazer na Terra. Então, se tratando dos eclipses, a gente tem aí, como vocês podem observar, 6 eclipses, que eles vão ser divididos em solares e lunares. Olha só que legal. Quando a gente fala ali dos solares, olha a imagem. A gente vai ter o total, o parcial e o anular. Quando se fala ali dos lunares, veja que o total a gente já vê a Lua ali com aspecto avermelhado. O parcial é justamente a Lua praticamente na metade. E o penumbral é uma parte da Lua. Esses foram os eclipses que a gente sabe. Só que é o seguinte, há cerca ali de 500 anos atrás, algumas pessoas acreditavam que a Terra ela era plana e chata, como se fosse um disco. Olha só que ideia. Hoje no Brasil, estamos falando aí de mais de 11 milhões de pessoas que já entendem que a Terra ela é plana. Justamente, esse é o número apresentado pelo Instituto Datafolha, ou seja, 7% aí dos brasileiros, galera. Uma comunidade cujos membros são principalmente sem instrução nenhuma. E um movimento aí dessa era pós-verdade, que vem crescendo sem complexos, é especialmente dos centros de poder, que na verdade se trata de um discurso anti-intelectual, anticientífico e negacionista em relação ao nosso clima, quando se fala da Terra. Só que lá no século XVI surgiram importantes conclusões de que na realidade a Terra ela tem uma forma arredondada e que gira justamente em torno do Sol e em torno de si mesma. Só que a confirmação disso só veio na segunda metade do século XX. Isso mesmo, galera. A Terra, apesar de sua dimensão, ela possui um endereço ali no universo. O universo ele é muito complexo, pois irá apresentar ali vários elementos. Bora ver quais são esses elementos? Bom, os meteoros, que são conhecidos popularmente de estrela cadente, são apenas alguns sinais de que a Terra ela não está sozinha ali no espaço cósmico, quando a gente fala dos
meteoros. E quando esses meteoros, que eram conhecidos como essas estrelas cadentes, que eram elementos, podemos dizer que existe ali corpos celestes que irão compor a galáxias, como as estrelas, os planetas, satélites naturais e cometas. Estima-se aí que no universo exista mais de 100 milhões de galáxias. A galáxia no qual o nosso planeta ela está localizada, ela vai ser chamada de Via Láctea. Esse é o nome da nossa galáxia. Quando se trata ali das estrelas, vamos dizer que essas estrelas elas são astros e que possuem ali uma luz própria, pois elas vão irradiar ou irradiam uma grande quantidade de energia. A Terra, ela faz justamente parte desse sistema solar. E esse aí é um grande conjunto que vai ser formado por dezenas de astros que giram ao redor de uma estrela. O Sol, ele vai fazer parte ali, no caso, do nosso sistema solar. Bom, quando a gente fala sistema solar, quais são os planetas que existem no nosso sistema solar? Você vai ver que a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí você pode ver bem agora, né? Para que todo mundo de casa possa observar. Veja bem onde que está localizado o nosso planeta Terra. Ele é o terceiro planeta ali que está em órbita do Sol. Todos esses planetas aí, eles estão em órbita do Sol. E aí você pode ver que existe primeiro ali. Quem está pertinho do Sol? O Mercúrio. Quem vem depois do Mercúrio? Vênus. Quem vem depois do Vênus? No caso é o planeta Terra. Depois a gente vê que é o Marte. Olha o tamanho de Júpiter, que vem depois de Marte. Veja que Saturno a gente tem alguns anéis. E aí se tem Urano e o Netuno. Bom, quando a gente fala aí, investigando ali no universo, a Terra no espaço. Bem, galerinha, é justamente a localização do nosso planeta. O nosso planeta ele se localiza ali no universo, faz parte da Via Láctea e temos a questão dos eclipses, que são solares, que são lunares. É lógico que isso daí vai acontecer quando a Terra ela está o quê? Realinhada entre a sua estrela, que é o Sol, e o seu satélite, que é a Lua. A Lua, na verdade, ela não emite luz própria, ela vai emitir ali a Lua, no caso, ela vai emitir, no caso, a luz do Sol. Já o Sol, ele tem a sua luz própria. E quando a Terra ela se localiza justamente no meio entre os dois, o que é que vai acontecer? Os eclipses. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPR.